Dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-o com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Assim nós cantamos de forma tão bela e profunda o salmo responsorial de hoje, Salmo 26, que vem ao nosso encontro. E nos dá a oportunidade de pensarmos essa graça de um Deus presente na vida e na história do seu povo. Como nós temos rezado durante esse período, de forma mais intensa e levado até a sua vida, a sua história, a sua casa, inclusive essa dinâmica missionária e evangelizadora, nós somos também convidados a renovar essa esperança no Senhor. Ele, como luz e salvação, não deixa de lado, mas alimenta-nos na verdade, fortalece-nos, ampara-nos. Ele caminha ao nosso lado, Ele nos indica o caminho, como ontem nós iniciamos a Semana Santa, fazendo a memória da entrada de Jesus para Jerusalém. Ele nos indica o caminho de ressurreição e de vida. Quando nós fazemos assim essa memória, então é preciso entender que não apenas alguns aspectos, mas o todo dessa caminhada é pautada pela graça que nos acompanha e que nos sustenta. Esse Jesus que esteve lá na casa de Marta, Maria, visitando aquele povo, estando com eles durante essa subida até o Calvário, é o mesmo que agora está aí na sua casa. Hoje, através das redes sociais, sem dúvida alguma, mas não podemos esquecer, está sempre aí com esse irmão que caminha do seu lado, com a sua família, como nós rezamos há pouco no exercício espiritual da Via Sacra, exercício piedoso. Ali com o Senhor nós fizemos aquela trajetória até a ressurreição, para dizer que, então vamos, junto com esse servo de Deus apresentado pelo profeta Isaías na primeira leitura de hoje, fazer o caminho até a ressurreição, a glória, a vida eterna, e não apenas num caminho de dor e de sofrimento, porque não é isso o mistério que nós celebramos. Nós intensificamos na Semana Santa a compreensão desta realidade: paixão, morte e ressurreição de Jesus. Precisamos entender esse caminho como portas que se abrem para a eternidade. Não deixemos passar despercebido. Não deixemos que roubem de nós a esperança. Não deixemos que esse momento, e esses dias tem sido sempre intensa essa reflexão, não é possível deixar passar despercebido, né? Diante da realidade que vivemos enquanto humanidade, não deixemos que também a dor, marcada pela enfermidade de muitos, milhares que se espalham pelo mundo, se torne para nós desesperança. Sejamos mensageiros da boa nova, de notícias boas, como hoje podemos aqui na nossa cidade receber, transmitir, e como temos também de muitas outras realidades próximas a nós, seja da graça de um Deus que nos protege em todas as circunstâncias e que nos oferece também os caminhos para nos mantermos nessa mesma graça. Então, que bom saber que o Senhor
a quem nós clamamos, o Senhor quem nos visitou na semana passada, indo na proximidade das nossas casas, numa visita com o Santíssimo Sacramento, o Senhor que nos visitou é esse que nos oferece também um remédio. Que bom sabermos, queridos irmãos e irmãs, que diante de toda esta pandemia já existem recursos que oferecem para as pessoas debilitadas, fragilizadas, infectadas com esse vírus, a possibilidade de retomar a vida. E são muitas. É uma pena que os meios de comunicação não intensifiquem isso. Intensifica com muito mais facilidade o drama e a tragédia, as dores e as fragilidades. Poderia sem deixar uma coisa, fazer outra. Inclusive, eu aconselho vocês a nos tornarmos esses mensageiros da Boa Nova. É preciso até retomar esse texto da primeira leitura de hoje do servo, que diz o profeta Isaías que ele veio para oferecer a salvação, ele veio para promover às nações a oportunidade, meus queridos irmãos e irmãs, de não abandonar quando diz: não quebra a cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega. Ou seja, existe uma pequena esperança, não vamos apagar essa esperança. Aquilo que eu tenho dito desde o início, quando nós intensificamos e construímos esse modelo para celebrarmos as nossas liturgias. Fé esperançosa. Ainda que seja mínima, mas nós precisamos acreditar que existe sim uma luz lá no final. Então não vamos deixar, meus queridos irmãos e irmãs, que as situações delicadas, difíceis, dramáticas inclusive, tirem de nós a esperança. Tire do nosso coração a alegria. Tire do nosso coração o desejo de fazermos essa caminhada com o Senhor. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. O servo de Deus é assim. Ora, nós somos companheiros do Senhor, convidados a nos colocarmos também como servos em prontidão. Então não esmoreça, enquanto não existir ou restabelecer a justiça na terra, sejamos mensageiros como o Senhor, para proclamar a justiça, para formar o povo de Deus, para abrir os olhos aos cegos, para tirar os cativos da prisão, para livrar do cárcere os que estão nas trevas. Por que não isso? Essa Semana Santa deve nos inspirar. Há atitudes, meus queridos irmãos e irmãs, acompanhando hoje o primeiro texto do servo, que é conhecido no texto do profeta Isaías como servo sofredor, servo de Deus, e nós vamos acompanhar 4 leituras que trarão para nós a oportunidade de ouvir a missão desse servo. Ele é sofredor, mas ele é embaixador da verdade. Ele é embaixador da vida. Ele é aquele que traz a esperança. É aquele que liberta e salva. Aquilo que também São Lucas, no capítulo 4, quando fala de que Jesus esteve na sinagoga, tomou a Sagrada Escritura e ele leu esse texto do profeta Isaías dizendo que se cumpria naquele tempo aquela profecia. Meus queridos irmãos e irmãs, distantes no tempo desta realidade profética, nós estamos próximos ao mistério que nos une. Somos hoje nós também servos. Reanimemos o nosso coração, a nossa vida, para que em todo e qualquer momento e circunstância, ainda que sejam marcados pela dor, pela cruz de Jesus, que é exemplo para nós, não deixemos de lado a vida e a esperança. Fé esperançosa. Renove isso aí na sua vida e na sua história e prossigamos com o Senhor, que é como cantamos. Mais uma vez, assim como iniciei a nossa reflexão, eu finalizo. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. Que esse Salmo 26 esteja presente nas nossas reflexões dessa noite, dando-nos a oportunidade de levantar mais uma vez, de acreditar novamente, de iluminar quem esteja próximo a nós, de ter palavras de bondade, atitudes boas, justas, solidárias e fraternas. E assim eu finalizo mesmo, até aproveitando de tudo que nós refletimos na Via Sacra e dando um indicativo e orientação, que nós já tínhamos falado isso há alguns dias atrás, mas é preciso retomar. Vamos aumentar a nossa solidariedade nesse tempo? Por que não? Podemos sim contribuir, e sobretudo com os pobres,
Não sejamos como Judas, que lá estava junto de Jesus e quando viu que Maria usava o alabastro, aquele perfume para ungir, para lavar os pés de Jesus, ele se implicou dizendo que poderia fazer algo pelos pobres que lá estavam. Mas Jesus indica um outro caminho e nós precisamos entender, temos sempre conosco pessoas que necessitam. A exemplo de irmão dos pobres, por que não intensificarmos a nossa doação, a nossa caridade? E na nossa comunidade paroquial, nós temos um balcão permanente de arrecadação, a sua doação de alimentos. Alimentos, vamos focar nisso. Junto às obras sociais, pode ser deixadas aqui. Nós teremos, inclusive, um recipiente onde qualquer pessoa que passar, não precisa nem de... vou lá, não passa lá na secretaria, na igreja durante o dia, aqui está a minha doação. Simples assim, as obras sociais estão cuidando de muitas famílias, que nesse período é uma realidade, já se encontram em algumas dificuldades, inclusive para ter o que comer na mesa. Sejamos solidários. Eu posso doar, eu vou ligar lá no mercado, eu ainda tenho condição de partilhar um pouco, pedir para entregar lá na paróquia, por que não? É uma possibilidade que temos de viver a caridade por completo, não apenas pela metade. Inspire-nos, portanto, as ações solidárias e fraternas. Intensifiquemos, lembrando que, ao fazermos isso, partilhar, nós estamos acolhendo o Cristo, servo e nossos irmãos e irmãs. Amém.